Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos seguir então com os nossos estudos bíblicos e a dúvida de hoje é a seguinte: estou passando por dificuldades financeiras por causa de uma doença grave de minha esposa. Por conta disso, não tenho conseguido ser dizimista faz alguns meses. Ontem tive que ouvir de um irmão que estou passando dificuldades por causa do devorador, dizendo que eu dei brecha e agora o devorador vai destruir minhas finanças e meus bens. Estou muito triste com essa palavra. Muito obrigado, querido irmão, por ter enviado essa dúvida, e eu tenho uma palavra para você hoje nesse estudo, então veja até o final. Eu tenho certeza que essa tristeza vai ser transformada quando você souber a realidade da Bíblia Sagrada, ok? E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Bíblia? Coloque aqui nos comentários, a sua dúvida pode virar, assim como a do nosso irmão aqui, o próximo vídeo aqui do nosso canal. Embaixo aqui do nosso vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, nós temos publicado estudos aqui sempre de segunda a sexta, às 15 horas. Então, para receber os próximos estudos, você deve fazer a sua inscrição. Assim, o YouTube vai te avisar. É tudo gratuito aqui pelo YouTube e você vai crescer muito no conhecimento da Palavra de Deus, ok? Não sei se você já me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse assunto em detalhes. Por isso, vamos então à minha lousa de explicações, aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, texto muito conhecido, diz o seguinte, Malaquias 3:11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma, destrua o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, ou seja, ela vai dar frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, se você é evangélico, provavelmente já deve ter ouvido alguém falar a respeito do famoso, do temido devorador. Veja, muitas igrejas pregam a respeito desse tal ser e algumas pregam até corretamente, outras por falta de conhecimento bíblico e muitas vezes alguns líderes por sem vergonhice mesmo, erroneamente pregam a respeito disso, trazendo ao povo muita confusão, muito engano e, em muitos casos, como esse do nosso irmão que trouxe a pergunta, muita tristeza por causa de uma palavra extremamente pesada e errada a respeito da situação dele. Por isso, faz-se necessário restaurar a verdade sobre esse tema, estudando corretamente o que a Bíblia diz a respeito do devorador, mas dessa vez com contexto e não baseado em opinião de pastor. A gente vai estudar o contexto inteiro, desde lá da lei até esse texto, para você entender o que está querendo dizer isso aqui. Então fique até o final para que você possa compreender plenamente. E a gente começa o nosso estudo então fazendo a análise desse devorador que é citado aqui no Velho Testamento, para a gente entender de onde que vem esse nome, por que isso é citado por Malaquias dessa forma. Então o texto mais famoso que fala a respeito desse tal de devorador é o texto de Malaquias 3:11, conforme nós já lemos. Vou projetar novamente aqui para você relembrar. Então Deus diz que vai repreender o devorador daqueles que cumprem a sua lei ali com respeito aos dízimos, ok? Então o povo estava desviado, né, em diversas áreas e também nos dízimos, que eram ali uma obrigação da lei de Moisés, e Deus diz a eles: olha, se vocês voltarem ao caminho certo, eu vou repreender este devorador. Esse texto é a continuação de Malaquias 3, de 6 a 10, que fala exatamente a respeito daquela questão dos dízimos que o povo estava roubando a Deus e tudo mais, que é muito conhecido de todos os irmãos, então não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas nesse contexto, o que Deus chama a atenção aqui do povo é que ele estava deixando de dizimar conforme estava estabelecido na lei de Moisés. Esse era o problema especificamente naquele contexto. E aí, um bom grupo de pessoas diz que esse devorador, então, mencionado nesse texto, seria um demônio que destrói o quê? As finanças daqueles que não dão os 10%, ou seja, que não são dizimistas. Então fazem a seguinte aplicação. Lá no Velho Testamento, aquele devorador destruía as plantações, as colheitas, os campos daqueles que não eram dizimistas. E hoje ele destrói as finanças
ele vai dar problema no trabalho, ele vai fazer um monte de coisas na área financeira se você não for dizimistas. As pessoas que pregam nessa linha trazem ameaças de destruição financeira aos seus ouvintes se os mesmos não forem dizimistas fiéis. Mas agora vem uma questão muito importante. O devorador não era demônio. Não é nenhum demônio. Eu vou te mostrar isso dentro da palavra de Deus e te explicar onde que a Bíblia explica quem era esse devorador, ok? Então fique comigo para que você aprenda mais. Recadinho rápido, primeiro comentário fixado e aqui na descrição desse vídeo tem link do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, de Gênesis e Apocalipse. Venha fazer parte dessa turma, venha estudar comigo a Bíblia toda. Olha só. Os que afirmam que esse devorador citado no texto é um demônio, no mínimo, faltaram em algumas aulas de interpretação da Bíblia Sagrada. Por que eu falo isso a você? Se o povo fosse obediente às leis de Deus, eles seriam abençoados. É assim que funcionava a aliança da lei. Obediente, o povo recebia bênção. Mas isso não estava somente focado em dízimos, mas uma obediência a toda a aliança de uma forma completa. Essas bênçãos eram visivelmente mandadas em forma de paz. O povo então tinha sossego, vitória sobre os inimigos, boas colheitas e prosperidade. Essas eram bênçãos que vinham da obediência, quando o povo era obediente à aliança. Ao mesmo tempo, se o povo fosse desobediente, eles seriam amaldiçoados. Em que sentido? Faltaria todas essas coisas positivas. Eles não teriam paz, os inimigos prevaleceriam contra eles, as suas colheitas seriam ruins. Tudo isso estava em vista aqui nas maldições da desobediência ali à aliança estabelecida com Deus. Agora vamos ver um pouquinho disso dentro desse texto. Depois, inclusive, se você quiser ler Deuteronômio 28 inteiro, você tem todos esses detalhes de bênção da obediência e maldições da desobediência. Mas eu citei aqui, quero citar para você, uma das partes que faz todo sentido aqui para o nosso estudo. Deuteronômio 28, versículo 8. Observe que essa bênção da obediência, eu destaquei uma parte dela aqui para você entender. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. O povo obediente recebia a bênção nos celeiros, o que significa colheitas. Colheitas boas, abençoadas, e em tudo o que colocares a mão. Tem a ver com o trabalho, com a prosperidade. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Bênçãos decorrentes da obediência. Ao mesmo tempo, temos dentro das leis as maldições, caso deixassem a aliança, ou seja, caso eles decidissem quebrar os mandamentos do Senhor e permanecer nesse tipo de caminho sem arrependimento. Então viria o que sobre eles? Olha só, Deuteronômio 28, agora o verso de número 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco. Então observe aqui, porque o gafanhoto a consumirá. Olha que interessante, Deus está falando aqui de pragas que seriam então enviadas às plantações para que o povo recebesse essas maldições. Plantariam muito, colheriam pouco. A prosperidade seria ativamente, por causa da mão de Deus, consumida. O povo então traria ou teria muitas dificuldades. E veja, vamos ver uma aplicação disso. Em uma das ameaças de maldições em suas colheitas, que Deus manda ao povo através do profeta Joel, a gente vê descrito o seguinte. Então veja, aqui no profeta Joel, a gente já tem aí muito tempo depois de Deuteronômio. E o povo se desvia da aliança com o Senhor. E Joel então é mandado como profeta do Senhor e ele diz o seguinte lá em Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Preste bem atenção aqui. Comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então observe que é exatamente a aplicação da lei de Moisés que nós estamos vendo aqui. O povo desobediente iria ter as bênçãos retiradas. E isso seria visto nas lavouras com o ataque de pragas. Exatamente.
Então nós temos aqui as pragas sendo citadas como algo que viria então sobre as plantações do povo desobediente. Fica então cristalino que que não temos aqui nada a respeito de demônio que é chamado de devorador. Mas temos então Deus permitindo que a natureza penalize, se desequilibre de forma que o povo sofra com relação a isso. Então, a natureza vai penalizar quem? Aqueles que não obedeciam à sua aliança, o povo que estava rebelde. E mais, isso não era focado somente em dízimos. Você pode observar ali que nós não temos, inclusive dentro de Joel, ou dentro lá de Deuteronômio, um foco só em dízimo, como as pessoas falam aqui, mas em toda a aliança. Isso significa o quê? Que se as pessoas fossem dizimistas, mas fossem injustas, igualmente essas maldições viriam sobre elas. Se o povo fosse dizimista, mas não socorressem os órfãos e viúvas, igualmente as maldições da aliança viriam sobre eles. Se o povo fosse dizimista, mas o povo adorasse outros deuses, as maldições da aliança viriam sobre eles. Então observe que não tem foco aqui somente em questões de dízimos. Isso é muito importante. Dessa forma, o texto de Malaquias 3:11, ele vai dizer a mesma coisa que nós já vimos até aqui. Então veja, por vossa causa, então por causa da quebra da aliança, nesse ponto Deus diz, repreenderei o devorador. Ou seja, se o povo fosse obediente, eu vou repreender o devorador. Ou seja, Deus está falando aqui das pragas, para que não consuma o fruto da terra. Está falando de colheita, de plantações. A vossa vide, né? Está falando aqui da videira, que é um símbolo aqui da prosperidade. Não será estéril, ou seja, ela vai dar frutos. Aqueles vermes que destroem a planta, não permitindo os frutos, eles vão ser, tirados dali, diz o Senhor dos Exércitos. Dessa forma, esse devorador certamente se tratava de um tipo de gafanhoto altamente destrutivo, ou outros bichos que nós temos aí, pragas que atacam plantações, que acabavam com elas. E claro, as plantações eram a base da economia do povo de Israel, e isso trazia então muita dificuldade para o povo. A ação devastadora desse ser acabava com a prosperidade do povo de Deus em pouco tempo, atacando as suas lavouras. Então a desobediência trazia bastante dificuldade. Quando o povo era obediente a Deus e cumpria a sua lei, que no caso desse texto é a lei de dizimar, Deus abençoava suas colheitas e negócios. Esse é o sentido, então, desse texto, e não somente desse, mas também de todos os textos que falam a respeito de obediência à aliança, que é muito além de apenas dizimar. Assim, não faz sentido usar esse texto para afirmar que o devorador era um demônio ou coisa parecida. Nem faz sentido ameaçar as pessoas hoje em dia com esse devorador, dizendo que Deus vai mandar esse devorador de Malaquias, esse demônio, para destruir a sua vida financeira. Isso não faz nenhum sentido, até porque hoje não temos mais essa questão de colheitas. Mas olha só, vou deixar um vídeo agora para você, para ampliar esse assunto. Mas antes de deixar o vídeo, para eu saber que você chegou até aqui, eu estou querendo ver os irmãos, meus alunos que estão vendo o vídeo até o final. Para você que chegou até aqui, comente aí Joel 1:4. E aí os outros irmãos vão ficar curiosos. Aí você diz, olha, é para quem chegou até o final, Joel 1:4. E aí, agora você vê esse vídeo. Provavelmente você está com essa dúvida. Tá, presbítero, mas então o dízimo, ele é obrigatório agora no Novo Testamento? Aqui nesse vídeo eu explico tudo para você. Vamos assistir então, te espero lá. Fica com Jesus.